Leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor está a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era a noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, já se perguntaram o que significa ser chamado por Deus? Imaginem-se ainda no ventre materno, ainda não formados completamente, e já sendo conhecidos, já sendo nomeados, já tendo um propósito divino sobre suas vidas. Esta é a poderosa imagem com a qual o profeta Isaías abre nossa primeira leitura de hoje. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe ele tinha na mente meu nome. Que declaração extraordinária! Isaías nos revela uma verdade profunda. Antes mesmo de darmos nosso primeiro suspiro, Deus já nos conhecia intimamente e tinha um propósito específico para nossas vidas. Esta não é apenas a experiência de um profeta distante, mas uma realidade para cada um de nós. Como o salmista escreve em outro lugar: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Mas o chamado de Isaías não é apenas para conforto pessoal. Ele é chamado para ser luz das nações,
um instrumento de Deus para levar salvação até os confins da terra. Este é um chamado à missão, ao serviço, ao sacrifício pelo bem dos outros. No entanto, nem sempre é fácil viver à altura desse chamado divino. Isaías admite momentos de desânimo. Trabalhei em vão, consumi minhas forças inutilmente, sem resultado. Quem de nós nunca sentiu algo semelhante? Momentos em que questionamos se nossos esforços estão fazendo alguma diferença, se nossa fé está realmente impactando o mundo ao nosso redor. É precisamente nesse momento de vulnerabilidade que Isaías recebe uma confirmação poderosa. É pouco que sejas meu servo. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. O que parece pequeno e insignificante aos olhos humanos pode ser o veículo exato que Deus escolhe para manifestar sua glória. Esta dinâmica entre grandeza divina e fragilidade humana é ainda mais vividamente ilustrada em nossa leitura do Evangelho. Estamos no cenáculo, na última ceia de Jesus com seus discípulos. É um momento íntimo, carregado de emoção. E então, Jesus faz um anúncio perturbador. Em verdade vos digo, um de vós me entregará. Imaginem o choque, a confusão, o medo que deve ter tomado conta daquele recinto. Os discípulos se entreolham, questionando-se: será que sou eu? Esta é uma pergunta que também devemos fazer a nós mesmos, não com medo paralisante, mas com honesta autoavaliação. De quantas maneiras, sutis ou explícitas, nós também traímos Jesus em nossas vidas? A traição de Judas é particularmente dolorosa porque vem de alguém próximo, alguém que partilhou da intimidade de Jesus. Ele recebe o pedaço de pão, um gesto de amizade e hospitalidade na cultura judaica, e ainda assim escolhe a escuridão. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou nele. Tendo recebido o pedaço de pão, saiu imediatamente. Era noite. Esta última frase, era noite, não é apenas uma indicação temporal, mas uma poderosa metáfora espiritual. Judas escolhe as trevas em vez da luz, a traição em vez da fidelidade. Mas a traição não termina com Judas. Pedro, o discípulo rochoso, aquele que sempre estava pronto com uma declaração de lealdade, também falha. Darei a minha vida por ti, ele promete, apenas para ouvir a previsão dolorosa de Jesus. Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Que contraste entre nossas declarações grandiosas de fidelidade e nossa fraqueza real diante do teste. Pedro, como muitos de nós, superestima sua própria força e determinação. Ele descobrirá, da maneira mais difícil, que nossas melhores intenções frequentemente sucumbem sob pressão. E, no entanto, aqui está a beleza do Evangelho. Nem a traição de Judas nem a negação de Pedro têm a última palavra. Jesus conhecia a fraqueza deles antes mesmo que eles a demonstrassem, e ainda assim os amou até o fim. E o que é mais importante, ele transformou esses momentos de falha humana em oportunidades para a manifestação de sua glória. Após a saída de Judas, Jesus declara: agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Como pode a traição levar à glorificação? Porque Jesus transforma até mesmo a maldade humana em um veículo para a manifestação do amor divino. A cruz, o símbolo supremo da injustiça e crueldade humanas, torna-se o trono de onde Cristo reina em amor sacrificial. E quanto a Pedro, sua negação não é o fim de sua história, mas o começo de uma nova. Quebrado, humilde, ele é restaurado por Cristo e se torna a rocha sobre a qual a igreja é construída. Sua fraqueza, uma vez reconhecida, torna-se o fundamento de sua força. Irmãos e irmãs, estas leituras nos convidam a refletir sobre nossa própria jornada de chamado e resposta, de fraqueza e força, de falha e redenção. Como Isaías, somos chamados desde o ventre materno para um propósito divino. Como os discípulos, somos convidados para a intimidade da mesa com Jesus. E como Pedro, frequentemente descobrimos que nossa confiança em nossas próprias forças é ilusória. Mas aqui está a boa notícia. O mesmo Jesus que previu a negação de Pedro também previu sua restauração. O mesmo Deus que chamou Isaías em momentos de dúvida reafirmou seu propósito divino.
E o mesmo Senhor que transformou a cruz de vergonha em trono de glória pode transformar nossas fraquezas em testemunhos de sua graça. Há momentos em que, como Isaías, sentimos que trabalhamos em vão. Há momentos em que, como Pedro, falhamos em viver à altura de nossas próprias promessas. Há momentos em que, como Judas, escolhemos a escuridão em vez da luz. Mas a palavra final não pertence à nossa fraqueza, e sim à fidelidade de Deus. O que Deus nos pede não é perfeição imediata, mas honestidade contínua. Não pretensões de força, mas reconhecimento de fraqueza. Não heroísmo independente, mas dependência humilde da graça divina. Quando enfrentamos nossa própria fragilidade com honestidade e nos voltamos para a força de Deus com confiança, tornamo-nos os instrumentos que Ele pode usar para ser luz para as nações. Nossos fracassos reconhecidos tornam-se pontes para outros que lutam. Nossas feridas curadas tornam-se fontes de cura para um mundo ferido. Enquanto nos aproximamos dos dias mais solenes da Semana Santa, olhemos para a cruz não apenas como um símbolo de sacrifício, mas como um emblema de transformação. O lugar da maior fraqueza humana torna-se o trono do maior amor divino. O local da derrota aparente torna-se a fonte da vitória eterna. E que possamos, como Pedro após a ressurreição, ouvir Jesus perguntar novamente: "Você me ama?" E responder, não com presunção, mas com humilde confiança: "Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que te amo." E então ouvir o chamado renovado: "Apacenta as minhas ovelhas." Que o Senhor que nos chamou desde o ventre materno, que nos conhece em nossa fragilidade e nos ama apesar dela, nos dê a graça de sermos luz em um mundo escurecido pela desesperança e divisão. E que possamos, através de nossas vidas imperfeitas mas rendidas, levar sua salvação até os confins da terra. Que assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.